Havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do programa Parlamento Jovem. Em discussão a ata da sessão anterior, a sessão ordinária do dia 19/9/2025, solicito que a primeira secretária realize a leitura da ata da sessão ordinária da quinta edição do programa Parlamento Jovem da Câmara Municipal de São José. Aos 16 dias do mês de setembro do ano de 2025, às 15 horas, reuniram-se na Câmara Municipal de São José, Estado de Santa Catarina, os jovens vereadores para a realização da sessão ordinária do Parlamento Jovem. Estiveram presentes os seguintes jovens parlamentares: Ana Beatriz de Oliveira Correia, Ana Clara de Laurentino de Sá, Ana Sofia da Silva, Elisa dos Santos da Silva, Franciele Desengrini, Gabriela Soares Matias, João Pedro de Jesus Berté, Kaique Evandro Moreira da Silva, Leonardo Pinheiro Vieira, Nicole Alexandra Oliveira Sarmento, Rafaela dos Santos Oliveira, Ana Vitória Benito Raiol, Victoria Helena Ribeiro dos Santos e Victor Hugo de Souza Sodré. Em seguida, o presidente, jovem vereador João Pedro de Jesus Berté, declarou, em nome de Deus, aberta a sessão e solicitou à primeira secretária, jovem vereadora Rafaela dos Santos Oliveira, que procedesse à leitura da ata da sessão do dia 7 de agosto de 2025, a qual, após lida, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à primeira secretária a leitura do expediente. Foram apresentadas as seguintes proposituras encaminhadas pelos jovens vereadores: indicações número 24 de 2025, número 25, número 26, número 27, número 28, número 29, número 30, número 31, número 32, número 33, número 34 e número 35 de 2025, de autoria do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté, bem como o projeto de lei número 6 de 2025, também de sua autoria. As indicações e o projeto de lei foram encaminhados à mesa diretora desta Casa para os devidos encaminhamentos e apreciação. Em seguida, o presidente João Pedro Jesus Berté indagou a primeira secretária se havia jovens vereadores inscritos para o uso da palavra no expediente, sobre tema livre, pelo tempo máximo de 5 minutos. Não havendo inscritos, o presidente utilizou a tribuna para destacar sua visita ao Centro Educacional Municipal Interativo, apresentando reivindicações relativas a melhorias estruturais e ressaltando a importância do projeto SOEP, voltado à promoção de saúde mental e da inclusão educacional. Em seu pronunciamento, abordou também reflexões sobre o cenário político nacional e a necessidade de superação dos extremos ideológicos no Brasil. Na sequência, o presidente concedeu a palavra ao convidado especial, senhor Fabiano Furini, diretor do Centro Municipal de Educação Ambiental Escola do Mar, que ministrou palestras sobre o meio ambiente e educação ambiental, apresentando o histórico da instituição, seus projetos pedagógicos e o funcionamento do barco escola, pioneiro no Brasil. Em seguida, fez uso da palavra o professor Herbert S. Silveira, que iniciou sua palestra agradecendo a oportunidade de retornar à Casa Legislativa, saudando o professor Marcelo Cipriano, a quem se referiu como uma referência no campo da educação ambiental, bem como o diretor Fabiano Furini e a pedagoga Vanderleia PDM, com os quais afirmou aprender constantemente. O professor Herbert destacou sua formação em pedagogia com pós-graduação em leitura e produção textual, e mencionou também sua atuação como músico. Apresentou o trabalho desenvolvido na Escola do Mar, ressaltando que suas aulas possuem caráter dinâmico e envolvem práticas voltadas à formação de alunos como guardiões do planeta, incentivando desde cedo a conscientização ambiental das crianças. Descreveu atividades realizadas com as turmas de diferentes faixas etárias, mencionando as crianças do primeiro ano, com cerca de 6 anos de idade, aprendem de forma lúdica por meio de brincadeiras e do projeto Produção de Mosaicos, o Fundo do Mar, que estimula o cuidado com o meio ambiente. Já os alunos do terceiro ano, com idades entre 8 e 9 anos, participam de atividades voltadas à gestão de resíduos e reciclagens, utilizando a música e a criação de mosaicos como instrumentos pedagógicos para desenvolver hábitos sustentáveis e de preservação ambiental. Na sequência, o professor apresenta projetos previstos para o ano de 2026, dentre eles o projeto Tartaruga, desenvolvido com as turmas do primeiro ano, no qual os alunos confeccionam uma tartaruga e a levam para casa,
retornando com ela no terceiro dia para participar de um momento de reflexão e debate sobre a educação ambiental. Destacou ainda o objetivo de transformar a Escola do Mar em uma produtora de camarão, unindo educação ambiental e geração de renda para as famílias da comunidade. Informou que a instituição conta com uma estação meteorológica e que, para 2026, pretende implantar o projeto de observação solar. Anunciou também que a Escola do Mar participará da COP30, o maior evento mundial sobre meio ambiente, representando o município de São José. Encerrando sua exposição, o professor Herbert S. Silveira convidou os jovens parlamentares a visitarem a Escola do Mar, a fim de conhecer de perto as ações e os projetos de educação ambiental desenvolvidos pela instituição. Em seguida, o presidente João Pedro Jesus Beté agradeceu aos palestrantes, ressaltando a importância de discutir o tema meio ambiente, que tem sido amplamente debatido em diversas pautas. Não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada, em nome de Deus, a presente sessão, convocando para a próxima para o dia 14 de outubro de 2025, às 15 horas. Em votação à ata da sessão anterior, solicito que os jovens vereadores que queiram fazer alguma observação na ata se manifestem. Como não há correções a serem feitas, solicito que a primeira secretária, Rafaela dos Santos Oliveira, faça a chamada nominal para a aprovação. Ana Beatriz de Oliveira Correia. Aprovo. Ana Clara Laurentino de Sá. Não está presente. Ana Sofia da Silva. Aprovo. Caio Gonçalves. Não está presente. Elisa dos Santos da Silva. Não está presente. Franciele Dezengrino. Aprovo. Gabriela Soares Matias. Aprovo. João Pedro Jesus Berté. Aprovo. Kaique Evandro Moreira da Silva. Aprovo. Leonardo Pinheiro Vieira. Aprovo. Natiele Cláudio de Oliveira. Não está presente. Nicole Alexandra Oliveira Sarmento. Não está presente. Rafaela dos Santos Oliveira. Aprovo. Hanna Vitória Benito Raiol. Aprovo. Victória Helena Ribeiro dos Santos. Aprovo. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito que a primeira secretária a leitura da matéria do expediente. As proposituras enviadas pelos jovens vereadores são: indicações. Indicação número 36 de 2025, do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté à Secretaria de Educação, sugerindo providências para que se realize a reforma no refeitório da Escola Básica Municipal Professor Altino Corsino da Silva Flores. Indicação número 37 de 2025, do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté à Secretaria de Educação, sugerindo providências para que se realize a repintura na quadra da Escola Básica Municipal Professor Altino Corsino da Silva Flores. Indicação número 38, do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté à Secretaria da Educação, sugerindo providências para que se realize a reforma da quadra da Educação Básica Municipal da Escola Básica Municipal Professor Altino Corsino da Silva Flores. Indicação número 39 de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté à Secretaria da Educação, sugerindo providências para que se realize a revitalização da área de lazer externo da Escola Básica Municipal Professor Altino Corsino da Silva Flores. Indicação número 40 de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté à Secretaria de Educação, sugerindo providências para que se realize reparos no gira-gira do Parque da Escola Básica Municipal Professor Altino Corsino da Silva Flores. Indicação número 41 de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté à Secretaria de Educação, sugerindo providências para que se realize reparos no portão da escola, de entrada da Escola Básica Municipal Professor Altino Corsino da Silva Flores. Indicação número 42 de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté à Secretaria da Educação, sugerindo providências para que coloque tranca nas cabines dos banheiros da Escola Básica Municipal Professor Altino Corsino da Silva Flores. Indicação número 43 de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté à Secretaria de Educação, sugerindo providências para que coloque cortina na sala 4 da Escola Básica Municipal Professor Altino Corsino da Silva Flores. Indicação número 44 de 2025,
do jovem vereador João Pedro Jesus Berté à Secretaria de Educação, sugerindo providências para que se coloque suporte para papel higiênico no banheiro do térreo da Escola Básica Municipal Professor Altino Corsino da Silva Flores. Indicação número 45 do jovem vereador João Pedro Jesus Berté à Secretaria de Educação, sugerindo providências para que realize a compra de um ventilador para a sala 4 da Escola Básica Municipal Professor Altino Corsino da Silva Flores. Indicação número 46 de 2025 do jovem vereador João Pedro Jesus Berté à Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sugerindo providências para que realize reparos no abrigo de passageiros da Rua Nossa Senhora Aparecida. Indicação número 47 de 2025 do jovem vereador João Pedro Jesus Berté à Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sugerindo providências para que realize repintura da faixa de pedestres na Rua Eugênio Portela. Indicação número 48 de 2025 do jovem vereador João Pedro Jesus Berté à Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos, sugerindo providências para que notifique o proprietário do terreno para que realize a roçagem e capina da calçada da Rua Mar del Plata. Projeto de lei número 7 de 2025 do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, que institui o dia do jovem vereador no município de São José e dá outras providências. As indicações que estão completas com as informações necessárias serão encaminhadas para apreciação da mesa diretora da Casa para possíveis encaminhamentos. Já as incompletas serão devolvidas aos jovens vereadores para serem complementadas. Ordem do dia. Ofício recebido no número 454 de 2025 da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de São José, em resposta aos projetos de lei número 1 e 2 de 2025, como comprovante de recebimento em 26 de agosto de 2025. Não havendo mais matérias para o ordem do dia, pergunta à secretária Rafael dos Santos Oliveira se há inscritos para falar na tribuna sobre tema livre que queira expor ou defender por até 5 minutos. Franciele Desengrini. Como que liga isso aqui? Tá ligado? Tá. Assim, a minha escola, ela teve uma reforma, podemos dizer, recente, em 2023. Tanto que os alunos foram encaminhados para outro local, para a gente, né, porque reforma não dá. E foi muito, mas muito dinheiro nisso. Só que a reforma não está completa. O princípio da reforma era as infiltrações. Por exemplo, abril, maio de 2024, já estava cheio de infiltração de novo na escola. E um princípio, eles falaram março de 2024, que a quadra iria ser coberta. As quadras estão sem grades e a quadra é no alto, ou seja, tem muros em volta, a bola sempre cai para a rua, sempre tem que sair correndo para o morro pegar, porque ela desce, é morro. E acaba que a bola cai e eles prometeram, não, a gente vai botar essas grades em março de 2024. Até agora nada, está sem grade. A pintura que eles tinham feito na quadra já saiu tudo. E, assim, a pintura da escola já está destruída completamente. As cortinas estão riscadas, estão riscando as cortinas. Mas isso a escola não pode fazer muito a respeito, né? Que isso é mais questão dos alunos. Os banheiros estão sem travas, alguns. Eu sei que no das meninas tem, dos meninos já não sei. Mas é mais isso, essa questão. Tem agora projetores que já estão com fio quebrado, ar-condicionado que já está falhando. É mais essas questões da escola, mas eu só queria que fosse resolvido porque teve reforma. Teve, só não resolveram. É isso, obrigada. Só para complementar, o colégio é o Centro Educacional Municipal Vila Formosa. É um colégio não tão conhecido, porque é um colégio pequeno. Deve ter em torno de 120 alunos na parte vespertina. Daí, da matutina, deve dar mais ou menos isso. É um colégio bem pequeno, então não é muito visto. João Pedro Jesus Berté.
Solicito que a vice-presidente Gabriela Soares Matias assuma o cargo de presidente temporariamente. Boa tarde a todos os jovens vereadores aqui presentes. Eu queria cumprimentar primeiramente a mesa diretora e também aos outros jovens vereadores, a todos os servidores da Câmara Municipal que estão prestigiando essa sessão do Parlamento Jovem. Primeiramente, eu queria falar sobre a campanha do Outubro Rosa e sobre o câncer de mama. Primeiramente, queria alertar sobre o câncer de mama, que isso pode atingir, eu quero falar rapidamente, que isso pode atingir qualquer um, seja homem ou mulher, e que é ignorado por grande parte da população. E que a campanha do Outubro Rosa venha para sanar esse problema. Lembrando que qualquer tipo de câncer, ele é perigoso, seja câncer de pele, câncer de estômago, pulmão, literalmente, qualquer tipo de câncer. E também faça teste para ver se tem alguma suspeita. E se tiver o câncer até mesmo de mama, faça a recuperação rápida, porque o quanto mais rápido se faz o tratamento, mais chances se tem de eliminá-lo do corpo. Agora eu queria falar sobre a situação do Colégio Altino, que se localiza aqui em Barreiros. Primeiramente, eu queria falar que o que eu irei falar sobre a instituição escolar é em relação à sua estrutura. É algo que a prefeitura deve fazer, atua e deve sanar os problemas que eu irei falar nesse discurso. Lembrando que não é falando da sua composição, né, falando da diretora Silva, que é uma excelente diretora e coordena muito bem a rede municipal dessa escola. Agora vamos falar de problemas que tem nessa escola que a prefeitura deve sanar. Primeiramente, o refeitório alaga em dias de chuva porque há um escoamento na parte do lado do refeitório. Assim, em dias de chuva, o refeitório ele alaga. A quadra necessita de uma reforma, até que primeiro que em dias de chuva a quadra alaga e em dias ensolarados, principalmente no verão, faz muito calor na quadra e isso até impossibilita os alunos de ter uma aula de educação física. Além de necessitar de repintura, que tem várias partes da quadra que necessita disso. Outra coisa é a revitalização do espaço de lazer externo que tem na escola, primeiramente, o chão é de pedra, ou seja, quando desce no escorregador, algo que escorrega, quando chega ao chão que é de pedra, pode haver alguma lesão da criança e também que o banco de pedra ele está com uma parte que está quebrada. E também em relação à sala 4, o ar-condicionado da sala ele está instalado em um local que não tem tomada perto. Ou seja, é impossível ligar o ar-condicionado e o ventilador dessa sala ele é muito barulhento. Recebemos tanto da professora que estava dando aula no momento que eu entrei na sala, quanto dos alunos, que era do 5º ano do Fundamental, eles falaram da reclamação e também que quando eu entrei na sala foi recebido muito bem pela professora, vários alunos, eles falaram dos problemas da escola que poderia arrumar, e isso é muito bom, desde novo saber o que precisa arrumar, e quem sabe estejam aqui em algum ano, que seja aqui em algum ano do Parlamento Jovem. O banheiro de baixo do masculino está sem tranca, e isso viola até mesmo alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê a privacidade do menor. E também recebi reclamações que o banheiro feminino está sem tranca, precisa arrumar a porta de entrada, e também o banheiro de baixo masculino não tem um suporte para papel higiênico. O papel higiênico desse banheiro fica no chão. E isso, claro, pode acumular sujeira no papel, transmissão de doenças, e dentre outros. Tudo isso que eu falei é fruto de má administração pública. Até porque essa escola ela foi reformada 4 vezes. Uma no governo uma na prefeitura durante o governo do Germano Vieira, outra na prefeitura de Dário Berger, outra na prefeitura
do Fernando Elias e mais uma vez, pela quarta vez e última, na prefeitura do Djalma Berger. Isso é a omissão dos nossos cargos públicos, principalmente do prefeito e da Secretaria de Educação, que tem como seu papel visitar tudo que abrange de educação, ver o que tem de problema e solucionar esse problema, que é o mais importante. Enquanto isso, ainda tem problemas na escola e também, pelo que eu vi sobre alguns relatos, há uma política de pão em circo na escola. O prefeito vai lá, ele faz faz alguma felicitação, que estamos abrindo um novo ano letivo, e só isso, é pão e circo. Eu estou aqui, principalmente nessa festa tem bolo, os alunos ficam felizes, o prefeito, oh meu Deus, ele é tão legal, e no final ele não liga para a escola, e eu peço que que esse problema seja solucionado da forma mais rápida possível. Muito obrigado. Ana Vitória Benito Raiol. Tá ligado? Ah, tá. Boa tarde, vereadores presentes e demais autoridades presentes. Venho fazer uma reivindicação para a Escola Centro Educacional Municipal Araucária. A escola solicita necessidade de uma reforma geral nos banheiros e incluindo os banheiros acessíveis para pessoas com deficiência. São necessárias também reforma de rampas para facilitar o acesso de pessoas cadeirantes e nas salas, nos banheiros e nos corredores. A escola também solicita a necessidade de material didáticos para realizar aulas de educação física. E a construção do muro no lateral para a segurança dos demais alunos. E também o acesso de afiações para bebedouros e também para acesso a ar-condicionado nas salas do primeiro ano ao quinto ano. Obrigada. Não havendo mais inscritos para explicações pessoais, passa a palavra para a convidada Graziele Pérez, influenciadora oncológica, que irá palestrar sobre prevenção. Na TV Câmara, sim. Olá, boa tarde. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite, de estar aqui hoje com vocês. Queria agradecer o convite de estar aqui com vocês nessa tarde para falar sobre um tema que eu acredito que é muito importante e que a gente precise estar conversando e compartilhando. Eu queria agradecer aos jovens, que estão aqui nesse movimento, nesse momento, e também trazer uma fala que eu vi que vocês ficaram espantados quando o presidente da Câmara comentou que câncer pode acontecer em homens. E, sim, isso é verdade. É um número muito pequeno, mas pode acontecer em homens, porque o câncer de mama ele dá em pessoas que têm mamas.
a mama do homem é diferente da mama da mulher, mas sim, homens têm mama. O número de homens é um número baixo, em torno de 1%, mas existem casos, sim. Tá? Eu vou começar me apresentando e falando um pouquinho sobre esse movimento do Outubro Rosa. Eu não sei se vocês conhecem e sabem, de fato, o que é esse movimento do Outubro Rosa, mas ele já existe no mundo desde 1990. Ele começou nos Estados Unidos, né, através da Fundação Susan Komen, que distribuiu laços rosas no primeiro movimento de corrida à vida, lá em 1990. Esse movimento aconteceu por conta de duas irmãs, onde uma delas teve o diagnóstico do câncer e veio a falecer. A sua irmã, que sobreviveu, ela entendeu o que isso estava acontecendo e entendeu que precisávamos ampliar a informação sobre o câncer. E ela montou essa fundação em homenagem à Susan, fazendo todas essas movimentações, e foi cada vez sendo ampliado. Depois chegou no Brasil, e aqui, na região da Grande Florianópolis, quem trouxe o movimento do Outubro Rosa foi a MUC, uma associação no qual eu sou voluntária também. Ela trouxe, em 2009, para a região de Santa Catarina e para Grande Florianópolis, né? E depois as outras instituições foram entendendo, foram abraçando, né, espaços públicos, o poder público foi entendendo, mas a gente precisa cada vez mais entender o que significa esse movimento e qual é a importância desse movimento para a sociedade. Eu vou começar falando agora quem sou eu. Eu sou Graziele Pérez, eu tenho 47 anos e sou paciente oncológica. O que é uma paciente oncológica? É uma pessoa que teve câncer. Eu ainda me coloco como sendo uma paciente oncológica porque eu ainda faço tratamento. Eu tive 2 cânceres. Um câncer de mama e depois ele passou a ser uma metástase pulmonar. Então, como eu não estou curada, faço tratamento e fiz todo esse acompanhamento, e ainda faço esse acompanhamento, eu ainda me autodenomino que eu sou uma paciente oncológica. Tá? Então, quando vocês ouvirem essa palavra, paciente oncológica, é porque a pessoa está em tratamento de um câncer. Oncológica é de câncer. Foi descoberto, né, eu tinha 33 anos de idade, há 14 anos já. Está completando agora, esse ano, 14 anos. E eu vou falar para vocês a importância de todo esse movimento e por que eu aceitei estar aqui com vocês hoje. Eu sou ativista da causa do câncer. O que é uma ativista? Tem várias denominações, né? Mas eu me coloco para levantar a bandeira de falar sobre o câncer, a importância da informação, do diagnóstico precoce, tentar lutar por acesso a outras pessoas, porque se eu estou viva há 14 anos, é porque eu tive oportunidade, eu tive tratamento, eu consegui fazer exame no tempo certo, porque lá em 2011, quando eu recebi o diagnóstico, meu câncer tinha 7 centímetros. E a probabilidade de sobreviver era pequena. Vocês já ouviram falar que câncer mata? Então, e, de fato, isso acontece. Se a gente não descobre antecipadamente, se a gente demora para ir no médico, se a gente não consegue vaga para fazer uma mamografia ou exame preventivo, a gente não consegue ter o encaminhamento para fazer o tratamento, quem não tem plano de saúde utiliza o SUS. E, para fazer um tratamento de oncologia, aqui na Grande Florianópolis, geralmente é no CEPOM ou na universidade, no hospital universitário, né? Então, quem não tem plano de saúde depende desses espaços. E esses espaços eles são envolvidos através de políticas públicas. E vocês têm um papel fundamental nesse movimento, né? Vocês já ouviram falar sobre o SUS. E vocês sabem como que funciona. Então, por isso que eu digo que eu sou ativista, porque eu vou, junto a esses movimentos, mostrar para as pessoas a importância do diagnóstico precoce, mas também a importância desses movimentos
para melhorar questões de políticas públicas. Porque, se não tiver vaga para fazer uma mamografia, muitas mulheres não conseguem descobrir um diagnóstico do câncer a tempo. E isso pode complicar, e ela pode vir a morrer. Mas, se ela consegue uma consulta médica, um exame no tempo certo, e, claro, às vezes tem vaga, vocês vão ouvir até que tem vaga disponível, e muitas mulheres não faltam, mas a gente também precisa entender por que essas mulheres não vão. Será que não é por causa do medo? Será porque elas não ouviram falar que a mamografia dói? Será porque elas têm ônibus e têm dinheiro para pagar o ônibus para poder ir fazer os seus exames? A gente precisa entender. Então, vocês, enquanto estarem aqui nesse movimento, vocês também têm que entender por que isso está acontecendo. Então, por isso que eu digo que eu sou uma ativista, porque eu ajudo nessa questão de compreensão e de melhorias em políticas públicas. Porque, com a minha história, eu consigo levantar a bandeira e também ajudar instituições como a MUC, como a Rede Feminina, como o Instituto Gama, a trabalhar e mudar questões de políticas públicas na sociedade, principalmente aqui na Grande Florianópolis, né, que é o que a gente está aqui nesse movimento hoje. E eu sou voluntária da MUC, depois eu vou entregar para vocês um panfletinho para vocês entenderem o que é a MUC, o que ela funciona, como que ela funciona, o que ela faz. E vocês têm aqui em São José a Rede Feminina. E vocês também precisam conhecer melhor o que é a Rede Feminina e o que ela faz para as mulheres. Né? É importante isso. Eu utilizo a minha experiência de vida, né, com a doença para apoiar outras pessoas a obter informações de qualidade sobre tratamento e compreender que é possível viver além do diagnóstico. Por quê? Com 33 anos, eu não sabia e não imaginava que eu teria câncer. E eu tive um câncer. Eu tinha um filho com 4 anos. E, naquela época, eu não entendia o que é um câncer, como que ele funciona. Eu só achava, a hora que eu descobri, que eu abri o envelopinho, que eu ia morrer. E, claro, pela situação que estava no exame, o tamanho do meu tumor, as possibilidades, é que, sim, eu ia morrer. E, se eu demorasse para fazer o exame, se eu demorasse para ir no médico, eu não ia conseguir ter tratamento. E eu fui na internet, mexia e ficava pensando, quem teve câncer? Hoje, talvez, vocês já tenham informação diferente que a minha, porque a Preta Gil teve câncer, a Ana Maria teve câncer, o Gianecchini teve câncer, não sei se vocês vão lembrar, se vocês são da época do Gianecchini. Outras pessoas, a Ana Furtado teve câncer, algumas ainda sobrevivem, né, e sobreviveram com o câncer, mas outras, infelizmente, acabaram falecendo, como foi o caso da Preta Gil. Mas, hoje, se a gente falar em câncer para pessoas famosas, vocês vão lembrar de algumas. E, na minha época, eu não conseguia associar uma pessoa que estava viva com câncer. Eu só conseguia lembrar das pessoas que tinham falecido com câncer. E isso era desesperador, porque, de fato, câncer era sinônimo de morte. Então, pensando nisso, eu fui atrás, eu fui buscar informação. Talvez vocês façam a mesma coisa, mas vocês têm tecnologias diferentes da minha, daquela época. Tem o Dr. Google, hoje vocês têm o ChatGPT, tem as redes sociais que vão falando sobre o tema. Mas será que tudo isso que está na rede social e no ChatGPT ou no Google é, de fato, verdade? Ou tem fake news? Né? Então, assim, por isso que eu comecei a me colocar na rede social. Eu comecei montando um canal no YouTube. Porque o meu filho, lembra que eu falei que ele tinha 4 anos? Eu não faleci, né? Não morri naquele momento, ele foi crescendo, e eu fui passando por toda a situação. Eu fiz quimioterapia, fiquei careca 2 vezes, tirei a mama. Essa mama aqui ela não é minha, ela é reconstruída, parece que é, mas não é. Foi tirado um pedaço aqui das costas, um pedaço com silicone, e está tudo bem. O meu cabelo caiu,
Cresceu, caiu de novo, cresceu, eu engordei, tive problema no braço. Mas eu fui vendo que era possível e o que eu conseguia sobreviver. Eu tinha medo não de ficar careca, eu tinha medo de morrer. Eu não tinha medo de perder o seio. Eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de deixar o meu filho sem mãe. Esse era o meu medo. E daí eu fui buscar informação, né? Quem será que sobreviveu? Será que tem gente? Será que sobrevive com uma situação como a minha? Será que é possível a pessoa criar o filho, ver o filho se formar, ver o filho se alfabetizar? Porque eu era professora, eu tinha um sonho, eu adorava ver as crianças aprendendo a ler e escrever. E eu queria muito, quando eu engravidasse, vivenciar esse primeiro contato da escrita com o Vitor. E eu não ia estar do lado dele. Eu não ia poder levar ele para a primeira série, eu não ia poder levar ele para a formatura do 9º ano, que era o meu sonho. Eu acho que é o sonho de muitas mães. E também, imagina, uma mãe professora, né? Ela tem esse sonho. A grande maioria, não são todas, mas a grande maioria tem. E eu tinha. Eu tinha o sonho de ver o Vitor fazendo faculdade. Eu tinha sonho de ver o Vitor dando o primeiro beijo. Eu tinha sonho de ver o Vitor arranjando uma namorada, arranjando um emprego. E eu não ia poder viver nada disso. E eu fui procurar. Será que teve alguém que conseguiu ficar careca, sem seio, tal, com dificuldade, mesmo assim ficar do lado do filho? Todo mundo falava, e era uma das coisas que eu lembrava, que a pessoa que tinha o câncer ficava careca, ficava na cama, fraquinha, debilitada. E como é que ia ser comigo? Então, eu fui procurar informação na rede social, que na época não era rede social, né? Era muito pouco, não é como é hoje. Mas eu fui procurar no Google e não tinha. E daí o Vitor foi crescendo, foi consumindo o YouTube, e eu fui vendo que no YouTube tem tudo, né? Tem gente que ensina a trocar lâmpada, tem gente que ensina a paquerar, tem gente que ensina a consertar computador, tem gente que ensina porcaria, tem gente que ensina coisa boa. Eu era professora, não podia mais atuar, porque eu estava em tratamento, ainda estou, como eu falei. Eu vou fazer alguma coisa com a minha história. Eu quero alguma coisa e não estou achando. Então, eu vou ser aquela pessoa que eu queria ter. Eu sou faladeira, sempre fui faladeira. Antes de ser professora, eu já era faladeira. Eu não tinha vergonha. Eu não tinha vergonha de levantar a blusa e mostrar minha barriga. Eu não tinha vergonha de dizer que eu topei e estou com o dedo que caiu a unha. Eu não estou com vergonha de dizer que eu tenho uma sujeira no dente. Olha só, estou com uma sujeira no dente. Eu não tenho vergonha. Essa é a Grazi. Então, por que não contar sobre a minha história do câncer? E eu fui vendo que outras pessoas tinham vergonha. Tinham vergonha de dizer que estavam com câncer, tinham vergonha de dizer que tinham algum problema, tinham vergonha de dizer que estavam careca. Tinham pessoas que não saíam de casa porque estavam careca. Tinha, na mesma época, depois eu fui descobrindo que a gente vai falando sobre o câncer e vai aparecendo situações. Tinha a história de uma moça que ficou 1 semana na cama. Ela não queria nem ir para a sala tomar café, porque ela ficou careca. Ela tinha um cabelo desse tamanho aqui, todo cacheado. E a irmã dela queria tirar ela da cama, queria ajudar ela, e não sabia como. E daí teve que procurar peruca. E foram procurar peruca. E aonde se compra peruca? E quanto que é uma peruca? É barato? É fácil? É gostoso de usar uma peruca? É quente? É ruim? Eu não liguei, não tinha problema. Ficava careca, tanto que eu estou aqui, ó, bonitinha, de batom, olha só, lindinha. Não. A gente até diz que era, mas naquele momento eu não estava linda. Mas eu me considerava linda, porque eu queria ser como eu era antes, como todo mundo quer ser como era antes. Mas as coisas não eram mais como antes. E eu tinha que ser como eu estava naquele momento. Então, eu comecei a transformar a minha história em inspiração. E daí eu fui para o YouTube, para o canal do YouTube. Montei um canal e coloquei o nome do canal Minha Vida Superando o Câncer. Por quê? Se eu colocasse o nome de Graziele,
Quem é a Graziele? A Graziele fala sobre o quê? Não é ninguém. Então, eu coloquei esse título porque eu não quero que vocês olhem. Não necessariamente, vocês podem olhar, mas não é para vocês. É para quem precisa, para quem quer saber, para quem tem curiosidade para saber se, né, se é possível, se pode se relacionar, se pode ter filhos, se pode namorar, se pode viajar, se pode passear, se pode comer uma pizza depois. E assim começou a minha história. O Vitor era pequenininho, tinha 4 anos. Eu posso ficar aqui, né? Não tem problema? Eu não sei se tem luzinha, mas é que eu sou professora, né? Eu gosto de estar perto. Aí eu, né, usei o lenço, fiquei careca. Esse aqui era o meu sonho, de ser mãe. Aqui eu não tinha câncer e nem imaginava que eu teria câncer. Aqui eu já estava com câncer. Aí comecei a colocar minha história na rede social e fui me aproximando de pessoas. Fui arranjando amigas que estavam no mesmo processo e que precisavam ter força, ter inspiração. Aqui eu mostrando, né, esse movimento das campanhas, aqui realizando um dos meus sonhos, depois de passar pelo furacão. É a formatura do 9º ano do Vitor, do meu filho. E essa, como eu falei, o meu compartilhamento, e agora a minha rede social, né, meu movimento na internet cresceu. E eu fui me aproximando e criei um podcast. Vocês já sabem o que é um podcast, né? A gente começa com o YouTube, depois eu fui para o Instagram e fui para o podcast. Mas, assim, não é para as pessoas, não é para acompanhar a compra de um sapato novo, a minha saia da moda. É para contar a minha história para as outras pessoas que estão passando pelo processo poderem entender o que é o câncer. E daí, assim como eu fui vendo, né, durante todo esse processo, que, assim como eu, milhares de mulheres recebem um diagnóstico todos os anos. No Brasil, tem uma expectativa de 79 mil casos de câncer de mama por ano. Já pensou? Todas essas mulheres querendo informação, querendo entender como é que funciona, querendo saber se vão morrer, se vão sobreviver, como que vai ser. Então, foi pensando nisso e todos esses movimentos, por isso que eu digo que eu sou ativista. Eu não sou aquela ativista que cria confusão. Eu sou a ativista que faz esse movimento sobre esse tema. E não é só 74 mil mulheres que vão ter o câncer. Isso é só no Brasil. Mais de 200 mulheres recebem o diagnóstico de câncer de mama todos os dias no Brasil. 200 mulheres. E essas 200 mulheres, pode ser aqui em São José, pode ser em Florianópolis, pode ser no Rio de Janeiro, pode ser em vários lugares. É como se a cada hora 8 mulheres descobrissem a doença. E cada uma dessas histórias poderia ser a minha, a sua ou de qualquer uma pessoa que nós amamos. Hoje, sabemos que uma em cada 3 mulheres que são diagnosticadas tem menos de 50 anos. Na minha época, quando eu recebi o primeiro diagnóstico, eu tinha 33, que eu falei para vocês, né? Mas, quando eu fui buscar informação na internet, ou melhor, quando eu fui lembrar e ver e associar, eu achava que câncer era só para mulheres mais velhas. Eu achava que câncer era só para as mulheres com 60 anos, com 70 anos. E depois eu fui ver que não. Câncer pode acontecer com mulheres abaixo de 50, com 40, com 30, e na faixa de 20 anos também. Então, esses dados começam a me assustar. Eu comecei a me assustar, porque eu tenho entendimento, mas nem todo mundo tem esse entendimento. A grande maioria tem medo até de fazer mamografia. Vocês já ouviram falar que mamografia dói? Alguém já ouviu falar? Então, tem medo. Tem pessoas que não vão fazer mamografia porque acham que dói. Como também tem mulheres que dizem assim, eu não vou no médico. Quem procura acha. Já pensou, se eu descubro um câncer, o que eu vou fazer? Eu prefiro não ir. Se eu não vou, não estou sabendo de nada. Aí eu comecei a entender
que o câncer ele não é uma doença só de mulheres mais velhas. Ele é um alerta para todos nós. E, claro, como foi falado aqui pelo presidente, não é só o câncer de mama. Tem vários outros tipos de câncer. E o medo é igual. Se eu descobrisse um câncer de pele, eu teria medo igual. Se eu descobrisse um câncer igual da Preta Gil, que foi no colo, eu também teria medo igual. Então, eu comecei a entender que nós temos medos, mas muito dos nossos medos é porque a gente não sabe, a gente não entende, a gente acha que não tem tratamento, a gente acha que não vai ter médico mesmo disponível no SUS, então eu não vou. Em 2018, entre 2018 e 2023, mais de 173 mil mulheres morreram por câncer de mama no Brasil. 173 mil mulheres, de 18 e 23. E por que eu não morri? E por que tanta gente morre? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Esses números mostram como a gente precisa lutar por mais prevenção e apoio. Que as pessoas vão descobrir os seus diagnósticos, como o presidente também falou, da forma mais precoce possível. Porque quanto antes, é mais fácil de tratar. Porque, e sim, câncer morre. Mas também câncer tem cura. E o que fez a diferença na minha vida? Por que eu não morri? Eu entendo hoje que foi por conta de informação, de saber como é que funciona, o que é. Acesso, eu tive consulta, exame, tratamento, medicamento, no tempo certo. Se eu não tivesse isso, talvez eu não estaria aqui. Porque quando eu descobri o câncer lá em setembrozinho, que foi a primeira suspeita, ele tinha 3 centímetros. Depois, quando eu tirei ele, eu fiz a quimioterapia em novembro daí, né? Foi tudo muito rápido, muito rápido. Aí, em janeiro, que eu fiz a cirurgia, mas eu já tinha feito a quimioterapia. Quando eu fiz a cirurgia, ele já estava em 7 centímetros. Pensa, 3 em setembro, 7 em novembro. Se eu demorasse mais 3 meses, que tamanho que ele estaria? Bem maior. Aí, por isso que eu tirei a mama toda, porque eu não pude tirar só um pedacinho da mama. Eu tive que tirar a mama toda. Então, eu aprendi que quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de viver. E hoje se sabe, 14 anos depois, o tratamento mudou. Hoje é possível tirar só um pedacinho, principalmente se a gente descobre cedo. Tem casos de mulheres que se fazem um exame, principalmente exame genético, elas não precisam nem fazer quimioterapia, vocês sabiam? Exatamente. Então, tem mulheres que não precisam fazer químio, tem mulheres que fazem só cirurgia, tem mulheres que têm que tirar a mama toda, tem mulheres que têm que tirar um pedacinho. Deixa eu lá. Claro, claro. Então, assim, eu fui descobrindo que cada caso é um caso. Mas como que isso vai acontecer? Informação. A gente precisa saber o que funciona, como é que funciona. E daí, com tudo isso, eu resolvi compartilhar a minha história, né? Que eu já falei que eu estava falando no YouTube. Mas eu decidi não só compartilhar a minha história na rede social. Eu resolvi ajudar. Eu resolvi entrar no voluntariado. E o voluntariado, ser voluntária, não só da MUC, mas de alguns trabalhos, algumas ações, alguns movimentos. Hoje eu estou aqui de forma voluntária, né? A convite de vocês, mas de forma voluntária, com meu amor e meu carinho. Eu entendi que isso me transforma também, porque isso me ajuda. Saber que eu estou ajudando as pessoas. Isso é muito bom para mim. Vocês não têm noção. Lá naquela questão lá da rede social, tanto no YouTube, quanto no Instagram, ou os outros canais, quantas amigas e meninas e mulheres, e homens, inclusive, falam comigo. Tem um moço que ele nem é daqui, eu não sei de onde que ele é. Eu nunca gravo o lugar que ele mora. Ele vem conversar comigo porque a irmã dele está com câncer.
E ele pergunta algumas coisas, ele diz assim, Grazi, quando tu colocas algumas frases tuas na internet, no Instagram, me dá tanta força, porque eu vejo a minha irmã lá na cama e eu quero que ela fique bem, eu não vejo ela ficar bem. Ela já passou por muita coisa, ela já melhorou bastante, e cada momento que ela fica bem, ele manda foto para mim. Ele diz, olha, hoje ela está melhor. Hoje ela já consegue fazer comida. Então, assim, esse movimento de conversar com as pessoas também me ajuda muito, me dá muita força. E a MUC é um espaço também de acolhimento, de lutas por direito. Então, eu resolvi conhecer uma instituição para ajudar. Como eu moro no outro município, no meu município não tinha nenhuma associação. Eu fui descobrir a MUC, que ela está fazendo 25 anos, há pouco tempo, há 5 anos. São José também não tinha nenhuma associação do câncer. Ela começou, acho que no ano passado, ou há 2 anos atrás. Então, a primeira associação que eu conheci foi a MUC. E hoje eu sou voluntária, apoio outras pessoas, divido experiência, levo informação. E, como eu falei, o voluntariado é força, é propósito, e, quando a gente ajuda, a gente também se cura. Aí, voltando aqui sobre a questão dos dados, né, a importância da informação. O câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres do Brasil. Isso é fato. Realmente, existem muitas mulheres ainda que morrem por conta do diagnóstico tardio. 19.103 mulheres mortas por câncer de mama no Brasil em apenas um ano, como eu falei. Cerca de 24% das mulheres brasileiras na faixa etária do rastreamento nunca fizeram a mamografia. Vocês sabiam? Que 24% dessas mulheres nunca fizeram a mamografia? E vocês sabem qual é a idade de fazer a mamografia? Então, até uns 15 dias atrás, a idade para fazer a mamografia no SUS era de 50 a 69 anos. Agora, houve uma movimentação, principalmente dessas pessoas, como eu me coloco na rede social, sendo ativista e movimentadora dessas associações, não só aqui, é no Brasil inteiro. Fizeram uma mudança, uma movimentação importante, e explicaram que mulheres jovens estão descobrindo câncer. E houve uma alteração nas políticas do SUS. E, agora, com isso, houve uma ampliação. Mulheres de 40, ao invés de 50, até 74 anos, ao invés de 69. Então, antes era de 50 a 69, agora é de 40 a 74 anos. Podem fazer a mamografia. Então, era uma luta, porque o que acontece? Antes era com 40. Aí, a mulher com 49 ou com 48 está com uma suspeita aqui, ela ia no posto fazer mamografia, ela não tinha direito. Ela não poderia fazer. E daí isso complicava muito também, porque, quando ela ia ver, o câncer já estava em fase mais avançada. E, por isso, toda essa movimentação de mudança na lei. Tá? Está valendo a partir agora de uns 15 dias atrás. Então, eu tenho 14 anos, né? Se eu for agora num postinho e pedir uma mamografia, eu não vou poder fazer? Não, porque, primeiro, que não está na faixa etária e não tens indicação. Com 14 anos, não. Só a partir dos 40 anos de idade. Mesmo se eu tiver suspeita? Ah, daí é muitas coisas para se questionar e para chegar até nessa suspeita. A probabilidade é muito pequena. Existem casos de mulheres jovens. A probabilidade é muito pequena. Muito pequena. E, agora, qualquer suspeita que tu tem não quer dizer que é um câncer. É alteração hormonal do teu corpo. Tá? Agora, falando mais sobre câncer. Conhece a Rosiana Sarney? Sim. Então, ela recentemente ela descobriu um câncer de mama com 72 anos. E ela tinha, se não me engano, ela teve câncer de ovário em 1973, quando tinha 19 anos. Ou seja, ter um câncer anteriormente pode ocasionar em ter mais chances de aparecer outro câncer?
todos nós temos chance de ter câncer. Independente de ser câncer de ovário, câncer de pele, todos nós. O câncer é uma multiplicação celular. Claro, um caso como o dela, com 19 anos, eu não me recordo, não sei dessa idade, né? Teria que ver o que aconteceu. Eu não sei porque eu não sou médica, eu só sou uma paciente voluntária. Mas, sim, se tiver um câncer de ovário, ela tem probabilidade de ter um outro câncer, como qualquer outra pessoa. Sim. Aí, como eu estava comentando ali, né, que aproximadamente 40% das mulheres descobrem na fase mais avançada, que é metastática. Eu não vou falar muito sobre o que é um câncer metastático, porque daí já se tornaria mais amplo a nossa conversa. Mas é quando o câncer ele já está muito grande e já se espalhou pela corrente sanguínea e já foi para os linfonodos, que, no meu caso, é o que aconteceu comigo. Ele já tinha 7 centímetros, então ele passou pelos linfonódulos e se instalou no pulmão. Hoje, eu tive acesso a tratamentos de ponta. Eu não fiz o meu tratamento pelo SUS. Então, isso também faz a diferença na minha vida. Aí, eu consigo me controlar, mas a grande maioria das mulheres, como elas dependem do SUS, elas também não têm disponível muitos medicamentos para esses casos. E daí, às vezes, muitas das vezes, acontece de descobrir na forma mais avançada e as chances de cura e tratamento ficam muito menor. E por isso que eu tento me engajar nessa causa para mostrar para as pessoas que é possível sobreviver com o câncer, com acesso e com tratamento digno. E que eu queria que todas as mulheres tivessem a mesma oportunidade que eu. E a gente tenta que o SUS tenha equidade, ou seja, que ele seja igual para todo mundo. Porque, às vezes, eu não sei se eu vou trazer um tema que é muito mais amplo, mas, às vezes, o meu SUS é diferente do teu SUS. Porque um posto de saúde num bairro funciona de maneira diferente do posto de saúde do outro bairro. Como funciona de maneira diferente no outro município. Então, a gente luta por tratamento digno e com equidade, para que todos tenham o mesmo acesso em todos os lugares. Se ele mora aqui na praça ou se ele mora no bairro mais afastado no município de vocês, por exemplo. E por isso que eu uso a minha história, né, para fortalecer um pouco a causa, como eu falei, para mostrar para as pessoas que é possível. E eu vejo que tudo começa lá do começo, da informação. Era até legal, mas eu não sei como que é a disponibilidade de vocês, de mapear como que funciona a questão da mamografia no município de vocês, como que funciona as adesões para fazer o exame quando é disponível. Em um outro ano, eu tive aqui a convite da Câmara também, e o presidente que estava na casa naquele momento comentou que tinha sido ofertado um número bem grande de mamografia. Mas ele também reclamou das faltas das mulheres na hora de fazer esses exames, que também são grandes. E isso atrapalha. Muitas mulheres faltando atrapalha. Mas eu também levantei o debate. A gente precisa entender por que essas mulheres faltam. Na época, ele tinha comentado que mais ou menos 2.000 mulheres faltavam para fazer a mamografia. Era um número grande. Mas a gente precisa entender por que essas mulheres faltam, para que a gente possa atender essas 2.000 mulheres que faltaram. Será que é por causa do horário do posto? Será porque elas trabalham o dia todo? Será que elas têm dinheiro para pegar um ônibus para sair do seu serviço e pegar um ônibus para fazer a mamografia? Será que o horário da mamografia não é o horário que ela precisa estar trabalhando? Será que o chefe dela libera ela para fazer a mamografia? Será que tem alguém para ficar com a criança dela para ela ir lá fazer a mamografia?
Vocês já entenderam como é que funciona o movimento para fazer a mamografia? Elas precisam, em um dia, marcar. Aí, o outro dia, elas precisam ir fazer o exame. Aí, o outro dia, elas precisam lá buscar o resultado. São 3 dias que elas precisam só para esse movimento da mamografia. Será que as mulheres acabam deixando de lado? Eu não tenho nada mesmo. Eu não vou lá fazer. Quais são as barreiras que a gente tem em volta dessas mulheres que não fazem a mamografia? Tem a questão do medo, tem a questão de achar que dói, tem a questão de, se eu achar e se eu tiver um câncer, como é que vai ser? Eu vou fazer um tratamento? Eu vou deixar trabalhar? Como é que eu vou cuidar do meu filho? Quem é que vai levar ele para a escola? Será que meu marido não vai embora? Não vai me abandonar? Porque isso também é uma questão. Existe um dado que 70% dos homens abandonam as mulheres depois que elas recebem o diagnóstico. Então, tem várias camadas atrás disso, e a gente precisa entender. E eu acho que a gente teria assunto para uma semana. Mas já, o que eu falei, eu acho que já é o suficiente. Mas aqui tem a Grazi, que teve um câncer de mama localmente avançado em 2011, e a Grazi, hoje, com uma doença em remissão, ou seja, a doença está ali paradinha, ou a gente diz que o câncer está dormindo, e a Grazi está ali, ó, bonitona em 2025. E, como a Grazi, outras mulheres elas precisam ter a mesma oportunidade que eu. Porque outros Vitor não precisam ficar sem mãe por causa de um câncer. E eu acho que era isso que eu queria falar para vocês hoje. E eu vou abrir para pergunta. Não tem pergunta? E se uma mulher estiver com câncer de mama e tiver filho pequeno, como ela faz para amamentar? Se é um filho pequenininho, cada caso é um caso, mas provavelmente ela não vai conseguir amamentar, porque ela vai ter que fazer tratamento, ela vai tomar quimioterapia, ou ela vai tirar a mama, vai estar em processo de cirurgia, mas isso é uma avaliação entre o médico dela e ela. Eu perguntei para minha mãe, ela ainda não tem idade para fazer o exame e ela tem 37 anos. A senhora acha que está muito tardio para fazer esse exame? Não, a idade correta é com 40 anos de idade, mas, claro, se tiver casos na família de pessoas que também tiveram câncer, e se ela tocar e sentir algum sinal, no posto vai ser mais difícil ela conseguir. Mas, se ela tiver um tratamento privado, ela vai conseguir, que foi o meu caso. Eu tinha 33 anos de idade. Eu não tinha suspeita nenhuma quando eu fui no médico. Eu queria engravidar e eu sabia, através dessas campanhas, que eu tinha que ir no médico fazer o preventivo. Vocês já ouviram falar no preventivo? Então, o preventivo não se faz com 40 anos, se faz jovem, já com 20, 25 anos. Né? E daí, a minha médica colheu o preventivo e tocou na minha mama. E ela viu que a minha mama tinha uma alteração. Eu não vi. Porque, como eu falei para ti, mulheres jovens elas têm muita alteração na mama porque elas estão ali no período menstrual. É comum ter cistos, comum ter um monte de coisa. Então, eu não ia saber. Quem ia saber era o médico. Então, ela observou e ela fez um encaminhamento. Mas, como eu falei para vocês, foi tudo mais fácil porque eu tinha plano de saúde. Já as barreiras do SUS elas são maiores, de fato. Quais que são os outros tipos de tratamento para o câncer de mama, além da quimioterapia? Cada caso é um caso, porque todos os cânceres eles não são iguais. Se tiver 2 pessoas aqui com câncer, o meu câncer ele pode ser de um tipo, ela de outro, apesar que é na mama. O meu tem 7 centímetros, o dela tem 3, tem várias características. Isso é um papo para quando vocês ficarem mais interessados, mas é muita coisa, muita informação mesmo. Mas, como cada caso é um caso, os médicos vão analisar.
Mas os tratamentos padrão é quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Esses, mais ou menos, são os padrões. Mas, como eu falei, nem todo mundo hoje precisa fazer quimioterapia. Um precisa só fazer cirurgia, outro precisa fazer cirurgia e rádio, mas é mais ou menos isso, assim. Qual que foi o principal fator que te fez ter o câncer de mama? Teve algum fator genético ou foi alguma outra coisa? Existem vários fatores para ter câncer. E, mais uma vez, cada pessoa tem um fator. A gente sabe que tem cigarro é um fator que pode acelerar, bebidas alcoólicas é outro fator que pode acelerar, vários tipos de mama ou de pulmão, mas o meu não se sabe. É uma alteração celular, a princípio. Eu quero deixar no final para vocês 3 materiaizinhos que, na AMUC, ela trabalha muito com a prevenção e com a informação. Né? A Rede Feminina também faz. Vocês, como eu falei lá no início, vocês devem conhecer o trabalho da Rede Feminina e apoiar o trabalho da Rede Feminina, porque ela atua aqui no município de vocês. E a AMUC ela é estadual, né? Ela atua no Estado com políticas públicas, conscientização e informação. Aí a gente tem um projeto muito legal, que isso é um tema que vocês podem trabalhar também na escola de vocês, e isso já é para vocês, é para a faixa etária de vocês, a prevenção do HPV. Vocês já ouviram falar no HPV, na vacinação? Vocês sabem, já se vacinaram? Sabem a importância da vacinação? Então, eu vou deixar aqui o materialzinho para vocês lerem, conhecerem e pensarem até para trabalhar na escola de vocês ou no município, enfim. Esse aqui é o materialzinho do Outubro Rosa da MUC desse ano, de informação e de conscientização. É um livrinho com algumas mensagens e alguns projetos. Eu vou deixar com todos vocês. E aqui é o folderzinho da MUC para vocês conhecerem a MUC, qual o trabalho que elas fazem e de que forma que ela pode ajudar o paciente oncológico. Tá? Mas, voltando a falar, é muito importante que vocês conheçam o trabalho da Rede Feminina. Mas vocês podem e devem conhecer o trabalho de todas as instituições, que isso é um papel também de vocês, parlamentares jovens. Vocês devem conhecer a causa do câncer também. Eu acho que é isso, né? Queria agradecer a palestra da Graziele sobre o câncer de mama, que é, de novo, ressaltar a importância do tema câncer, do que pode causar os problemas, tanto de sintomas, como se prevenir, como o tratamento, até porque pode ser que na vida futura, tanto de vocês quanto de mim, tanto quem está nos assistindo na TV Câmara, quanto quem dos servidores que estão aqui na Câmara Municipal, pode ter o câncer, dependendo se for estado inicial, no estado médio ou no estado avançado, tem que sim ter um tratamento, tem que sim ter uma conscientização e aí sim ter mais chances de eliminar o câncer do corpo. Não havendo mais a tratar, declaro encerrada, em nome de Deus, a presente sessão e convoco a próxima para o dia 6 de novembro de 2025, às 3... Dia 18? Próxima para o dia 18 de novembro de 2025, às 15 horas.